instrumentos legais e normativos que regem a conformidade nos contratos públicos. Então, na primeira instância, as legislações federais, citamos a Constituição Federal. É a norma fundamental que estabelece os princípios basilares da administração pública, aplicáveis a todos os contratos. O artigo 37 consagra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são a base para qualquer programa de conformidade. Temos também, como exemplo, a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Esta lei representa um marco na matéria, ao prever expressamente a obrigatoriedade de programas de integridade para a contratação de obras, serviços e fornecimentos de grandes vultos. A lei também estabelece o programa de integridade como critério de desempate em licitações e como condição para a reabilitação de empresas que sofreram sanções. Podemos citar também a Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção. Esta é uma legislação central para o compliance no Brasil. Ela dispõe sobre a responsabilidade objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. A existência de um programa de integridade efetivo é considerado um fator atenuante na aplicação das sanções previstas na lei. Por último, o Decreto 12.304, esse decreto regulamenta a avaliação dos programas de integridade no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em conformidade com a Lei 14.133. Ele estabelece os parâmetros e os procedimentos para a avaliação de programas, tanto para a verificação de sua existência e efetividade nos contratos de grande vulto, quanto para as demais hipóteses legais. Atos normativos de órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União. O TCU, por meio de seus acórdãos e orientações, exerce um papel fundamental na fiscalização e na indução de boas práticas de governança e conformidade nos contratos públicos. Suas decisões e recomendações frequentemente estabelecem diretrizes para a gestão de riscos e para a implementação de controles internos eficazes. Agora, a Controladoria Geral da União. A CGU é o órgão responsável por coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e por promover a transparência e a prevenção da corrupção. A CGU edita portarias e manuais que orientam os órgãos e as entidades públicas, bem como as empresas privadas, sobre a estruturação e avaliação de programas de integridade. Agora, no âmbito da legislação estadual e municipal, temos como exemplo a Lei 7.753 de 2017 do Estado do Rio de Janeiro, onde diversos estados e municípios brasileiros possuem legislação própria que exige a implementação de programas de integridade por empresas que contratam com a administração pública local. Um exemplo pioneiro é a Lei 7.753 de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece a obrigatoriedade do programa para contratos de determinado valor. É crucial que as empresas que participam de licitações em âmbitos estaduais e municipais verifiquem a existência de normas locais específicas. Aqui eu apresento uma visão geral das regulamentações do compliance no Brasil. Em síntese, o arcabouço normativo brasileiro para a conformidade em contratos públicos é multifacetado e busca, de forma cada vez mais incisiva, promover um ambiente de negócio mais ético e transparente. A combinação da legislação federal, das normas dos órgãos de controle e das regulamentações locais cria um sistema robusto
que exige das empresas um compromisso efetivo com a integridade para contratar com o poder público. A atuação do controle interno na verificação da legalidade e aderência contratual. Bom, o controle interno acompanha todo o ciclo da contratação, desde a seleção do licitante até o pagamento, verificando se as etapas foram cumpridas de acordo com a lei e o contrato. Imagina que a Prefeitura de Niterói precisa contratar uma empresa para construir uma nova praça. O controle interno atua desde o primeiro momento. Primeiro, na seleção do licitante. Antes mesmo de o edital de licitação ser publicado, o controle interno verifica se a demanda pela praça é legítima, se há orçamento disponível e se o projeto básico atende às normas técnicas e legais. Durante a licitação, ele acompanha se as propostas estão de acordo com o edital, se os documentos das empresas estão em ordem e se a seleção do vencedor seguiu todos os critérios definidos em lei, como a Lei de Licitações e Contratos. E segundo, a execução do contrato. Após a empresa XYZ ser a vencedora e o contrato ser assinado, o controle interno não para. Ele monitora a execução de obras, verificando se os prazos estão sendo cumpridos, se os materiais utilizados são os especificados e se a qualidade da construção corresponde ao que foi contratado. Ele pode realizar vistorias periódicas e solicitar relatórios de andamento. Por fim, no pagamento. Finalmente, quando a empresa apresenta as medições ou notas fiscais para receber pelos serviços, o controle interno confere se os valores correspondem ao que foi efetivamente entregue e aprovado, se todas as etapas contratuais foram cumpridas e se não há pendências que impeçam o pagamento. Somente após a verificação, a ordem de pagamento é liberada, garantindo que o dinheiro público seja bem aplicado e que a contratação siga rigorosamente a lei. Este acompanhamento contínuo garante a legalidade, a economicidade e a eficiência de todo o processo de contratação pública. Com a atuação do controle interno na verificação da legitimidade, o cumprimento da lei, por exemplo, garantir que os processos de licitação estejam alinhados com a Lei 14.133 de 2021. Na avaliação da legitimidade, a necessidade e justificativa para a contratação. E a conferência da economicidade, otimizar o uso de recursos públicos e garantir preços justos. Agora, na aderência contratual, verificação da conformidade, monitorando o cumprimento das obrigações contratuais. Na avaliação da eficiência, avaliando se o contrato está alcançando os resultados esperados. E, por fim, na fiscalização e pagamento, verificando se os pagamentos são feitos corretamente e sem irregularidades. Bom, quais são os papéis do controle interno? 1. Verificação preventiva. O controle interno garante que as etapas de contratação sejam seguidas. 2. Monitoramento recorrente. O controle interno realiza auditorias regulares para monitorar a execução do contrato. E 3. Ação sancionadora. O controle interno relata irregularidades graves às autoridades competentes. Em resumo, o controle interno desempenha um papel fundamental na garantia da legalidade e aderência contratual, contribuindo para a gestão pública eficiente e transparente.